Sejam bem-vindos ao canal do Razedori e hoje eu vou falar sobre 10 filmes gostosinhos de ver em qualquer hora do dia, principalmente naquele fim de tarde. E eu busquei 10 filmes que você provavelmente nunca viu ou ouviu falar. Eu vou ficar muito surpreso se você viu pelo menos 2 filmes dessa lista. Se você viu ou ouviu falar desses filmes, por favor escreva aí nos comentários que eu vou ficar muito surpreso. Eu realmente fui buscar filmes que eu amei e que eu achei que valiam mais a atenção das pessoas e que elas não viram. Então, se você viu esses filmes e gostou, por favor, comente, porque eu quero ver quantas pessoas viram esses filmes dessa lista e eu quero ficar surpreso, né? E a lista não está em ordem, então os filmes só fui colocando em ordem que eu achei que seria melhor pra manter uma ordem aí que na minha cabeça faz sentido, né? E eu não vou dar spoiler, só vou dar aqui um pouquinho da razão do que você deveria assistir esse filme, tá bom? E é isso. Vamos começar aqui falando do filme Look Back, que é um filme anime. Pô, mas eu não vejo anime. Não tem problema, galera. Eu aqui, as recomendações só são de qualidade. Look Back é um anime de 58 minutos. É um filme que saiu na Amazon Prime o ano passado. Então, se você não gosta de anime, se você fala, não gosta dessas coisas, dá uma chance, porque só vai ser tipo um episódio de uma série, basicamente, o que você assiste na Netflix. E é um filme que fala sobre essa mina que escreve, faz quadrinhos, mangá pra o jornal da escola. E o pessoal gosta muito dela e do nada, pum! Alguém aparece e começa a fazer quadrinhos também, só que melhores que o dela. Então ela começa a ficar com raiva e tal. E a outra pessoa, a outra artista é anônima, né? Porque ela não quer ser divulgada quem é. E é legal a interação dessas duas quando elas se encontram, né? Que tem um pouco de disputa, mas também tem um pouco de amor, porque uma se inspira na outra a ser melhor. Então é uma história muito bonitinha que pode fazer algumas pessoas chorar, sendo sincero. É do mesmo criador de Chainsaw Man, mas não tem nada a ver. É uma história tão bonitinha que não tem nada das coisas malucas que acontecem em Chainsaw. E vale muito a sua pena e essa 1 hora da sua vida. O segundo filme que eu queria recomendar se chama Good One, que é um filme que saiu ano passado também. Ele é um filme que fala sobre uma viagem para um acampamento que eles vão fazer, que é a filha que vai com o pai, e seu pai divorciou da mãe dela, então é aquele momento pai e filha. E eles vão com outro também, outro grupo, que é o pai com o filho, né, que também tá tendo problemas em casa e acabou que o filho não vai para acampamento, então é só os três que vão para esse acampamento aí, momentos entre pais e filhos, né? E é uma história muito legal porque é meio pessoal, parece até que foi um conto que a diretora teve, que é o filme de estreia dela também, de um relato pessoal que ela deve ter passado, ou ela ouviu falar alguém que passou por isso. Fala sobre como que é as relações, né, de um filho que o pai se separou, como que esses momentos são importantes no crescimento de um filho, sobre como que às vezes a idade não importa tanto quanto a experiência que você tem em vida, né? Tem momentos específicos que você vê essa divulgação aí que idade às vezes não é tão importante quanto o que você tem armazenado aqui. Também sobre períodos que a gente vê, como que a gente não vê, sobre curtindo a vida num ambiente mais natural. É um filme que você não vai dar nada pra ele, mas é um filme que ele pega a sua atenção, ele é lento, mas bons diálogos, bons personagens e um bom acampamento, uma boa trilha que você vai curtir pra caramba. Vale muito a sua atenção. Good One, fica aqui minha recomendação. Terceiro filme que eu queria divulgar, filme da 24 chamado Farewell. Filme que ganhou meu coração quando eu assisti com minha irmã, foi tão bonitinho. Da Nine Nine. A gente começa o filme com a primeira geração de imigrantes chineses na América, né? Essa mina, ela cresceu já nos Estados Unidos, né? Primeira geração que cresceu, nasceu nos Estados Unidos. E ela recebe uma ligação que a avó dela tá morrendo. E na China, quando você tem essa informação que você vai morrer, você não passa pra pessoa que tá morrendo. Você passa pra marido, ou pros filhos da pessoa, ou alguém perto da pessoa, para que a pessoa não saiba. E a família faz de tudo para que aquela pessoa tenha os melhores dias da vida dela antes dela morrer, sem saber que ela vai morrer, né? Que eles acham que é a melhor maneira da pessoa se despedir dessa vida, né? Então, o irmão dessa mina aí, ele vai se casar para que a avó veja ele se casando. A menina vai pra China, né, pra passar os dias com a mãe.
Então, a desculpa do casamento é para reunir toda a família. E nesse momento a gente aprende muito sobre as culturas, as barreiras que vivem, né, a China, sobre as relações dessa neta que é americana com a China, que ela é meio desconexa, né, mesmo os pais sendo chineses. Então, é uma história muito bonitinha sobre costume, sobre tradição, sobre relações de família e sobre, tipo, o que você faria, tá ligado? Se fosse na sua situação, você falaria pra uma pessoa que você ama que ela vai morrer? Ou você trataria ela da melhor maneira possível, dando a ela os melhores dias da vida dela? Sabe? É uma história pessoal da diretora e eu acho muito legal e atuações incríveis da Aquafina, né? Vale muito a pena. Eu chorei de emoção, acho que é um filme muito legal também. Eu falo filmes gostosinhos porque é aquele filme que não acontece muita coisa, tipo ação, pá, pá. Esse filme é mais pessoas. Os filmes aqui, eles são mais sobre pessoas. Então, se você gosta disso, Farewell é a sua pedida. Indo mais pra um lado mais louco da vida, eu gosto muito de filmes adolescentes, né? E eu acho que esse filme merecia sua atenção. Ele é um filme bem sessão da tarde, que é Snack Shack. Aquele filme adolescente no verão que dois irmãos eles querem ganhar dinheiro e tal, daí eles começam uma barraca de lanches na piscina da cidade. E eles fazem os seus negócios, fazem uns negócios aí de armar, de como ganhar dinheiro com a cidade e tal. E é aquele filme divertido adolescente, filme bem sessão da tarde, que tem uma paixãozinha, tem aventura, tem treta, mas nada tipo muito extravagante. Filme muito legal sobre esses adolescentes, esse trio, né, esses dois irmãos com a mina, que é salva-vidas do lugar. E é aquele filme que vale a sua atenção também. Em quinto lugar, eu queria trazer. Então eu tentei trazer um pouco de cada gênero. Aqui vai o filme documentário dessa recomendação, que é Bob Wine. Ele foi indicado ao Oscar. O Oscar do ano passado, se não me engano. É, o Oscar do ano passado. Que fala sobre as eleições em Uganda. Pô, nunca ouvi falar do sistema eleitoral de Uganda. Não conheço nada de Uganda. Melhor ainda pra você. Uganda passa por momentos terríveis na sua política. Se você acha que o seu país está passando por tretas políticas, né? Uganda está passando por muitos piores. O presidente lá falou, tá lá há 20 anos e lá tinha um limite de mandatos que ele podia ter, se não me engano, 4. E daí ele mudou a lei para ter mais um mandato e tal. Daí o povo, grande parte se revoltou. Tem gente que, tipo, vê o pão e circo, né? Que ele dá comida e só fica feliz. E daí um cantor, Bob Wine, ele se revolta, né? Meio que, tipo, não acha que é certo. E ele começa sua campanha política pra tentar barrar esse presidente atual de Uganda para ser reeleito, né? Então é muito legal ver as políticas de um país que você não tem nenhum conhecimento, ver como que, tipo, são tratadas as pessoas. Também foi passado um pouco sobre o Covid, né? Na verdade, esse filme pega vários anos, mas um dos anos foi Covid. Então, legal de ver como é o approach de cada país nesse quesito aí. E ele tá na Disney Plus, então tá de fácil acesso também. Em minha sexta recomendação, You Hurt My Feelings, que é um filme da A24, que saiu ano passado também, de um festival de Sundance, que eu amo o festival de Sundance, que é daqui de Utah. Vai sair, infelizmente, mas... Filmes de Sundance tem um carinho especial pra mim, especialmente da A24. E o Hurt My Feelings é aquele filme que dói no seu coração, porque ele é muito pessoal. O filme fala sobre uma escritora que ela é uma escritora de sucesso, ela faz grandes livros, ela dá aula, ela dá consultoria, né, de como escrever. E num livro mais recente dela, sua publicadora fala que o livro precisa de alguns ajustes, né, para que eles possam publicar e tal, mas ela não concorda. Então ela mostra pro seu marido: ô marido, como que tá o livro aqui? E o marido fala: maravilhoso, melhor livro que você já fez, tal. Então ela se convence que o livro é bom, né? Só que o que acontece é o seguinte, que ela não contava que o marido tava mentindo pra ela. Então, sem querer, ela ouve o marido falando pro irmão dela, que... Não é o irmão dela, o cunhado dela, que o livro, na verdade, já era uma bosta. E... Porque ela tava na mesma loja que ele, só que ela ia fazer uma surpresa. Mas daí começou a ouvir a conversa, daí ouviu ele falando do livro. Então o filme fala sobre aquelas mentiras, né? Em inglês eles chamam de white lies, que é aquelas mentiras que você conta não conta para não magoar a pessoa que você se importa, né?
Então, é um filme que fala sobre aquelas pequenas coisas que a gente esconde das pessoas que a gente mais ama, porque a gente tem medo de falar a verdade e machucar os sentimentos dela, magoar ela, né? E tem o filho também, que é todo problemático, né? Que ela, essa escritora, vende uma vida perfeita, mas ela tem grandes problemas em casa que ela percebe, com o marido, com o filho. Então é um filme que fala sobre como resolver conflitos, como você pode, da melhor maneira possível, falar os seus sentimentos de verdade com outra pessoa. E eu acho esse filme maravilhoso. Com a Julius, a Julius que fez o filme do Thunderbolts. Então, filme que pra mim é maravilhoso. É filme de pessoas, sobre sentimentos, e eu gosto muito disso. Em sétimo aqui, quero trazer o filme também da 24, Minari, que é o filme sobre fazendeiros coreanos que se mudam para os Estados Unidos e eles têm que passar por várias mudanças, né? Porque você muda de país, você muda de costumes, muda de leis, né? Muda de várias coisas. E é um filme tão fofinho, mano. Sobre a família se mudando. O garotinho é maravilhoso. E depois vem a veinha, a avó ajudar. E, tipo, mostra as transformações que ele tem que fazer até sobre as crenças, né? Que eles, para se ajustar, eles têm que. Eles vão pra igreja, né? Mesmo que eles não sejam cristãos. Né? Então, mostra muito sobre como que é a realidade imigrante de uma pessoa que muda do seu país para um novo país. Eu, como uma pessoa aqui nos Estados Unidos que se mudou faz um tempo, eu me conectei muito com esse filme, mas eu acho que esse filme cabe para qualquer pessoa que já sentiu num ambiente que ela não sentia que pertencia, mas ela queria pertencer àquele lugar, né? É um filme sobre pertencimento, sobre como você pode mudar ou não o que você conheceu, que é a sua verdade, mas também achar felicidade nas pequenas coisas que você tem e não nas coisas que você não tem. Minari, o filme é maioria em coreano, que eu acho mais legal, e é um baita filme. Em oitavo, tem o filme Set It Up, que eu quis trazer um filme comédia romântica, tá na Netflix, um filme original na Netflix, aquele filme bobinho, mas aquele filme que você assiste depois do almoço, né? Grande aí. Que tem Glenn Powell, antes dele ser essa mega estrela aí também. E é aquele filme que os dois, né? Essa mina e esse cara, eles trabalham no mesmo escritório. Não no mesmo escritório, no mesmo prédio. Eles se conhecem. E eles estão passando por dificuldades nos trabalhos deles. E eles falam assim, pô, e se a gente arranjasse que nossos chefes namorassem. Daí ia fazer a vida deles mais fácil, né? Então eles armam todo esse esquema aí para que os chefes se encontrem, né? Eles vão em dates e aí eles podem ter uma vida mais fácil nos trabalhos deles, né? Então aquele filme comédia romântica, que é mais simplesinho, mas também gostosinho de ver. É aquele clichê, mas um clichê bem feito. Então, Set It Up, vale aí sua assistida, está na Netflix. Em penúltimo aqui, o filme que eu gosto pra caramba, que eu acho que nenhuma pessoa que eu conheço assistiu esse filme. É um filme francês, La Passion de Didon. La Passion de Dodin Buffon, ou The Taste of Things, eu acho que em português ficou O Sabor da Vida. Eu fiz um pouco de francês, então eu gosto muito de francês, desses filmes franceses. E esse filme ele fala sobre uma cozinha, um chefe e a sua sous-chefe, podemos dizer. Eles trabalham numa cozinha em 1889 na França. E esse filme, ele é é aquele filme da comida. Se você já viu um filme de comida, como Chef ou a série The Bear, você viu, você ficou com fome. Mas esse filme, ele mostra todo o processo, toda a delicadeza e o porquê que a cozinha francesa é tão renomada nos dias de hoje. Ele mostra que naqueles tempos mais antigos, todo o processo, todo o esquema de descascar a batata, de como é feito, o cuidado, a temperatura. Ele mostra todo o processo desses banquetes feitos para pessoas ricas, né, que eram feitas. E sobre como é degustar, né? Tipo, eles tinham coisas específicas que eles faziam para degustar, tipo, de olhos fechados, debaixo de cobertor, sabe? Maneiras muito específicas que faziam a sua experiência culinária ser mais melhorada, né? E é um filme se você gosta de cozinha, se você gosta de amor, vale muito a pena. Ele filme, eu acho que ele fala mais sobre a comida, a importância da comida
do que sobre pessoas nesse caso. Tem uma relação entre o chefe e a sous-chefe ali, que acontece, e que ele fala que ele vai fazer comida pra vida toda, porque ela meio que ignora ele, ela não quer casar com ele, porque eles são profissionais e tem um respeito ali mútuo. Então, acho que é por isso que ela não quer atrapalhar essa coisa que eles têm, né? Que é uma coisa muito profissional e muito boa que acontece. Então, esse filme vai fazer você passar fome, mas vai passar você feliz, ficar feliz. Então, assista depois do almoço também, porque ninguém quer assistir um filme e ficar com uma baita fome depois. Então, O Sabor da Vida é a minha nona indicação. E como minha última indicação aqui, é um filme que pra mim, ele foi um dos melhores do ano passado ou retrasado. Acho que do retrasado, se eu não me engano. Que é o filme Perfect Days, de Wim Wenders. Ele é aquele filme que você vê pela experiência. O filme fala da história de um... Putz, como que é? Um tio da limpeza do Japão. Ele fica limpando os banheiros públicos do Japão. Então, cara que sem muitas riquezas, né? Assim. Mas ele é rico de vida. O filme fala sobre o dia a dia dele limpando banheiros. Sobre como as pessoas que ele encontra. Sobre a pausa para almoço que ele vai lá, tira foto das árvores. É um filme que faz você valorizar a vida e as pequenas coisas. Né? A vida não é feita de só riquezas, mas no momento que a gente passa, do jeito que a gente quer, com as coisas que a gente ama. Né? No filme você vai descobrir por que ele virou esse faxineiro, né? E como que, tipo, ele poderia ter tido uma vida melhor. Mas ele escolheu aquela vida pela simplicidade e pelo amor que ele tinha. Né? Você pode falar, nossa, a vida na limpeza deve ser uma vida triste e muito difícil. Provavelmente. Mas às vezes a gente precisa, algumas pessoas gostam da vida difícil. Isso que dá valor pra elas e um sentido nelas na vida. E pra mim, Wim Wenders nesse filme trouxe toda essa delicadeza japonesa para pro público sentir e apreciar. E depois chega a sobrinha desse japonês e muda algumas coisas. Então não é um filme só de um personagem, mas sobre, sei lá, 3 personagens e é disso que você precisa para entender toda a mensagem. Aqui estão os 10 filmes, as minhas 10 recomendações. Eu vou colocar na descrição o nome de todos os filmes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você, depois desse vídeo, for assistir algum desses filmes, espero que assista. Por favor, comente. E obrigado por assistir esse vídeo. Deixe aquele like, comente. Estamos por aqui. Vídeo sem edições. Aqui é Razedori, 100% natural. Falou!